Amém, irmãos? Diga glória a Deus. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Esther, capítulo 8, versículo 16. Falamos sobre o primeiro dia da campanha, que foi as Escrituras. O segundo dia foi o Espírito Santo, a importância do Espírito Santo. Depois, no terceiro, foi sobre a fé. Semana passada foi a multiplicação, a bênção da multiplicação, a habilidade espiritual que Deus tem nos dado. E hoje vamos falar sobre batalha espiritual. E as duas armas espirituais importantíssimas, oração e jejum. Esther 8,16. Antes de Jó é antes de Salmos, aí fica mais fácil. Esther 8,16. Todos abriram? Amém? E para os judeus houve luz e alegria e gozo e honra. Diga amém. O que é que houve para os judeus? Houve luz, houve alegria, houve gozo e houve honra. Tudo que o povo de Deus precisa. Luz para ser dirigido e saber o que fazer. Alegria, porque a alegria fortalece o coração do cristão. Gozo, que é um prazer inefável espiritual, que nos dá certeza, convicções. E honra. Amém? Podemos assentar. Voltando comigo em Esther capítulo 3. Bom, eu vou passar rapidamente, fazer um apanhado geral. Os judeus foram levados em algumas levas para a Babilônia por Nabucodonosor. E agora Artaxerxes, Assuero, Xerxes, ele assume o governo da Babilônia. E nesse período ele fez um banquete muito grande, você já deve ter lido. E nesse banquete ele queria proclamar o seu reino, o seu governo, as suas riquezas. E ele chama a rainha Esther, a rainha dele, Vasti, a esposa dele, a principal rainha, para estar com ele no banquete, para todo mundo admirar a beleza dela. Você já conhece isso aí, né? E ela negou-se. Aí ele pede conselho lá para os príncipes falam, isso aí não vai dar certo não, porque vai que as mulheres também vão querer desonrar os homens, né? Aí depôs ela e passou um pregão para que as moças virgens e belas de todas as 127 províncias, ao qual Assuero governava, pudesse vir fazer o ato preparatório e ele poder escolher. E quem é que ele escolhe? Quem é que move o coração dele para que ele escolhesse Esther? Deus. Sabe, irmãos, a palavra do Senhor diz assim: eis que irei diante de ti, endireitando caminhos tortuosos, quebrando portas de bronze, despedaçando ferrolhos de ferro. Quando você chega no problema e na situação, aquelas áreas, aquelas partes, aquelas circunstâncias que você não ia dar conta, já foram destruídas. O que sobrou para você é só para exercitar a sua fé. Para que você não fique alguém inativo, despreparado, abobalhado na vida. Então, quando você chega em uma situação e você a vê difícil, terrível, você imagina como ela era antes de teu Senhor ter chegado nela. Como é que era aquela situação? Porque Ele é fiel naquilo que promete. E Ele diz que vai adiante de cada um de nós. Ele vai endireitar o caminho que está torto, para que nós andemos de uma maneira reta. Ele vai quebrar portas de bronze, para que nós não tenhamos impedimentos maiores que a nossa força. Ele vai despedaçar os ferrolhos de ferro, para que nós tenhamos condições de entrar e sair onde quer que seja necessário. E aí ele vai desenterrar os tesouros que estão escondidos e vai nos dar. Diga, eu creio nisso. Toda a situação que você enfrenta, Deus já esteve nela antes. A soberania de Deus, a onisciência de Deus,
Não há situação alguma que nós enfrentamos que Deus já não estivesse adiante, trabalhando, agindo, destruindo o mal, maniatando o inimigo e provocando uma situação satisfatória, uma situação favorável àqueles que Ele ama. Isso nós precisamos entender e compreender de uma vez por todas, e não dramatizarmos situações que enfrentamos, e não ficar demasiadamente olhando aquilo, destruídos, afobados com aquela situação, achando que nós fomos pegos de surpresa e que Deus nos abandonou. A Bíblia diz assim, que Mardoqueu criara Esther, sua prima, porque os seus pais morreram, e Mardoqueu era um homem de fibra, de caráter, de determinação, e pessoas assim criam inimigos. Quem não tem inimigo são pessoas aquiescentes, que não sabem dizer não, não sabem se impor, não sabem se posicionar. Todo cristão que se posiciona, todo cristão que já definiu qual é o partido, o que é que ele quer, a quem ele serve, o que ele busca, é comum em sua trajetória, em sua história de vida, ele desenvolver algumas inimizades. Qual é o cristão que não tem inimizade com o mundo, com a impiedade? O cristão que é mundano, vamos dizer assim, vamos pecar um pouco, né, irmãos? Vamos pecar contra essa palavra cristão. O cristão que é mundano, ele não cria inimizade no mundo. Jesus diz, o mundo odiou primeiro a mim, vai odiar vocês também. Mas tem cristão que ele não gera aborrecimento em nada e ninguém deste mundo. Isso quer dizer que ele é empático, favorável e inclinado a este mundo. Eles estavam ali em um lugar de cativeiro, em um tempo de escravidão, mas não havia só judeus, havia diversas nações que estes reis iam atropelando e conquistando à beira do caminho, trazendo para a Babilônia. Eles estavam em Suzã, a fortaleza, capítulo 3, versículo 1. Depois dessas coisas, o rei Assuero engrandeceu a Ramã, filho de Hamedata, Agagita, e o exaltou e pôs o seu assento acima de todos os príncipes que estavam com ele. O rei eleva Ramã. Ramã era um homem terrível, invejoso, incapaz, bajulador, e não foi elevado por causa que era um homem trabalhador, empenhado no reino como Mardoqueu, mas ele era um homem bajulador. E ele foi elevado por conta disso. E toda vez que ele entrava no átrio do palácio, todos os outros príncipes ajoelhavam diante dele. Sabe quem é que não ajoelhava? Mardoqueu. Ele não ajoelhava. E aí os príncipes chegavam para ele dizendo assim, escuta, por que você não se ajoelha? Ele quer tal. Você não vai ajoelhar, a coisa vai ficar feia para o teu lado. Aí chegaram assim, disseram assim para Ramã, Ramã, você percebeu que Mardoqueu, que sempre tem, né, os fermentadores, que Mardoqueu não se ajoelha? Ele diz, vou observar. Versículo 5, vendo pois Ramã que Mardoqueu não se inclinava, nem se prostrava diante dele, Ramã se encheu de furor. Ficou com ódio. E disse assim, de que raça é esse homem? Eu vou acabar com ele e com o povo dele. Existem pessoas que não se posicionam para que não passe por momentos de dificuldades, não passe por momentos de adversidades, para que não atraia contrariedades para elas. Só que essas pessoas nunca vencerão na vida. Nunca terão êxito, nunca terão vitória. Porque a sua vitória amanhã é o seu desafio hoje. A sua vitória, o seu êxito amanhã é o seu desacordo hoje, é o seu posicionamento hoje. Então se você ficar dizendo amém para tudo, assim seja para tudo, e concordando com tudo, é inevitável que você não receba o rótulo e o selo de destruído, acabado, difamado.
É impossível. Existe uma gama muito grande de cristãos na igreja que dizem amém para tudo, que abaixam a cabeça para tudo, que o diabo, que os demônios, que Satanás impõe-lhes situações e circunstâncias e eles dizem amém. Satanás se levanta e diz assim: hoje aquele cristão vai ficar triste, o cristão fica triste, hoje ele vai ficar abatido, hoje ele vai ficar revoltado, hoje ele vai ficar totalmente desestruturado. E acontece. Por quê? Porque os cristãos simplesmente se amoldam aos projetos e aos planos que Satanás tem para eles, para a sua vida emocional. Mesmo que Mardoqueu estivesse em um lugar estranho, que ele era escravo ali, ele não se prostrara diante de um homem daqueles. Aquele homem não tinha nada que desse a Mardoqueu condições de admiração. Diante do rei, claro, ordenança, mas diante de Ramã, não. Bom, Ramã ficou com ódio e quis, versículo 8 do capítulo 3, fazer um plano para matar os judeus. Aquilo que eu disse para você, criar adversidades por conta da sua fé, criar adversidades por conta do seu posicionamento, criar adversários por conta do que você crê, te faz um vencedor. Ser aquiescente, dizer amém, abaixar a cabeça para toda impiedade que vem contra você, para toda iniquidade que vem contra você, faz de você um derrotado e um destruído. Sabe qual foi a conversa de Ramã para Assuero? Dizendo assim, tem um povo que tem um Deus diferente, que tem leis diferentes, que tem costume diferente, que tem maneiras diferentes de viver, que tem maneiras diferentes de encarar situações, que tem maneiras diferentes de se portar diante de situações. Tem um povo que é diferente. Diga amém. A Bíblia diz assim no versículo 8: Ramã disse ao rei Assuero: existe espalhado e dividido entre os povos, em todas as províncias do teu reino, um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos. Você pode dizer glória a Deus? Um povo cujas leis são diferentes, cujo Deus é diferente, o costume é diferente, o seu porte é diferente, seu posicionamento é diferente. Um povo que surpreende todos os outros povos, um povo que age diferente. Essa é a diferença que tem que existir em mim e em você. Nós não podemos ser igual àqueles que estão lá fora. Você não pode ser o mesmo que você era antes de conhecer o Senhor Jesus Cristo. Você tem que trazer características que te façam, que te evidenciam, que façam as pessoas entender que você serve um Deus que não é um Deus de prata, de bronze, de pedra, de carne, como a antropologia, como o antropoformismo, que os homens adoram o ser humano, mas um Deus que habita dentro do homem, dando-lhes regras, dando-lhes mandamento, dirigindo-lhes a vida e fazendo com que eles se tornem mais do que vencedores e peguem gosto e aptidão pela vitória. Diga amém. Há um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos e que não cumpre as leis do rei, por isso não convém ao rei deixá-lo ficar. Era mentira sobre não cumprir as leis do rei, já era invenção de Ramã. É assim. E o diabo fala mal de você, e o diabo acusa você, e o diabo quer condenar você, e o diabo quer colocar coisas na sua cabeça. Ele te acusa diante do reino dos céus e vem para a terra querer moldar você na forma da acusação. Infelizmente muitos cristãos têm caído nessa cilada de Satanás, previamente elaborada, previamente arquitetada. E a palavra do Senhor diz assim, que Assuero, envolvido com a conversa daquele primeiro príncipe, permite que se faça foi um plano de morte, destruição, que ia ser assim
a destruição dos judeus naquela terra. E ele fez uma cópia, assinou com seu anel e mandou para todas as províncias que tal dia e tal mês exterminasse todos os judeus. E eles não pudessem se defender, e eles não poderiam fazer nada. Seria um extermínio total. Sempre, na época da história, houve líderes que quisessem destruir o povo de Deus. Sempre. Porque o povo é de Deus. Porque o mundo jaz nas trevas e nós somos luz. E assim é. E quando os judeus ouviram tal notícia, eles só tinham duas atitudes a fazerem. Duas armas a usar. Armas que estão aposentadas no dia de hoje. Uma um pouco menos, a outra bem enferrujada. Oração e jejum. Essa é a ferramenta que Deus te dá para você vencer 2015. Oração e jejum. Oração e jejum. Oração e jejum. Existem castas de demônios que só saem com jejum. Problemas na sua vida que perduraram durante um período de tempo, demorando-se para resolver, certamente resolveriam-se mais cedo se você tivesse orado mais. A palavra do Senhor diz em capítulo 4, versículo 1. Quando Mardoqueu soube tudo quanto se havia passado, rasgou as suas vestes, vestiu-se de saco e cinza, e saiu pelo meio da cidade, e clamou com grande e amargo clamor. Diga: amargo clamor. Existe uma religião paralela à religião cristã agora, que ensina que a oração, ela não tem tanta eficácia e tanta necessidade, porque Deus é soberano, e Ele faz aquilo que Ele quer, que Ele entende e tal. Isso aí é furada. O próprio Senhor Jesus diz: orai e vigiai, orai em todo tempo. Então quem fala isso aí, é quem quer enganar, e quem escuta isso e pratica, é quem é preguiçoso e não lê a Bíblia. A palavra do Senhor diz assim, que Mardoqueu não se isentou de assumir um posicionamento de humilhação diante da situação adequada. Sua vida espiritual tem que adequar-se à situação que você está vivendo. É tempo de batalha, é tempo que o inimigo está planejando, esquematizando. Então é hora de você colocar a cara no pó, é hora de você clamar ao Senhor, é hora de você vestir saco e cinza, é hora de você orar, é hora de você jejuar, é hora de você pedir a Deus, de você pedir, bater, buscar, até receber. É hora de nós clamarmos, é hora de nós termos um clamor amargo, que saia na presença do Senhor, quem sabe até com absinto, com toda a dor e amargura da nossa alma, e nós expomos isso diante de Deus. E ele não se isentou da responsabilidade de estar diante de Deus e clamar pela condenação, e clamar pela situação levantada contra eles. Assim fez Ezequias e Isaías, orando contra o decreto do rei da Síria para destruí-los. E Senaqueribe não conseguiu. E assim fez Mardoqueu. O que ele poderia fazer se não orar e jejuar? O que você e eu podemos fazer? Qual é a loucura dos cristãos que acham que suas posses, sua inteligência, seu trabalho, seu sobrenome, seu dinheiro pode livrá-los de um intento maligno e satânico? Você acha que alguém em sã consciência pode ter uma noção errônea de achar que ele, porque tem dom, talento, tempos dentro da igreja, ou um bom sobrenome, ou um bom salário, ou um bom, pode se livrar das astutas, como diz Paulo, as astutas ciladas de Satanás, com os seus principados, com os seus príncipes, com suas potestades, com os príncipes das maldades deste século? Você acha que em sã consciência
Nós precisamos estar atentos para observar. No ano de 2015 virão tempos difíceis para você, e você vai ter que combatê-los com oração e com jejum, senão você vai cair no meio deles e você vai ser desbaratado, porque o decurso do ano corre: outono, verão, inverno, primavera. O ano não é feito só de primavera, meu irmão. Não. Então você precisa estar preparado, como diz Paulo, para o dia mau. Você tem que estar preparado para não envergonhar o nome de Jesus neste ano de 2014. Faz aí rapidamente um censo na sua mente sobre períodos difíceis que você passou, de medo, de ansiedade, períodos tempestuosos, de tempestades, de períodos de raiva, de rebelião. Você foi aprovado ou reprovado? Faz uma análise, um censo de períodos difíceis que você passou neste ano. Analisa. Será que você conseguiu levantar os seus olhos e dizer: eu sou testemunha do Senhor Jesus Cristo, e eu me adequo ao Evangelho, e o Evangelho eu honro, eu nasci para honrar o Evangelho, eu nasci para abençoar a minha vida e a vida daqueles que me cercam, por meio do meu testemunho, por meio da minha vida? E aí, se você foi reprovado no ano de 2014, você acha que num passe de mágica ou num toque de uma vara mágica você vai ser aprovado em 2015? Por quê? Não. Se não tiver oração e jejum. Mardoqueu deixou todo o posicionamento, todas aquelas vestes que os príncipes vestiam, e mudou as vestes. E a Bíblia diz que também os judeus, no versículo de número 3... em todas as províncias aonde a palavra do rei e a sua lei chegava, havia entre os judeus grande luto, com jejum, choro e lamentação, e muitos estavam deitados em saco e cinza. Então vieram as servas de Ester e os seus camareiros, e fizeram-na saber do que a rainha muito se doeu, e mandou roupas para vestir Mardoqueu, e tirar-lhe o pano de saco. E ele vestiu as roupas, e comeu e bebeu e ficou tudo bem. Ester fica sabendo o que acontecera com seu tio, era primo, mas vamos dizer assim, o seu tio. Ele quem criara, ou seu pai, se você quiser assim. E ela ficou sabendo do estado dele. E ela fica muito consternecida, e ela manda roupa para que ele se vista. E ele não aceitou. Ele não quis. Existem pessoas que mudam de posicionamento assim, Ela está com um pedido de oração, está numa batalha espiritual, um lanche que faz, um sorvete que toma com alguém, uma noticiazinha boa, ou qualquer destempero, já destona, já tira ela daquela batalha espiritual, e ela já fica assim, abduzida. Aí, chegamos à conclusão de onde é que está a perseverança da nossa parte. Se você está em batalha, você está em batalha. Você não está em tempo de fazer comemorações. Você não está em tempo de ficar totalmente alienado. Você está em uma batalha. Então você tem que fazer jus em todos os âmbitos da sua vida, daquela situação, e adequar-se a ela. É gostoso? Não é? É maravilhoso? Não é? Não, não é. Mas é o que a sua vida está precisando naquele momento. Se você abandona a sua vida, Satanás toma conta dela. E tudo melhor que você pode fazer por você, em batalha espiritual, é orar e jejuar. Pergunta assim para o seu irmão, você não precisa esperar a resposta. Diz assim: qual foi a última vez que você jejuou? Aí faz outra pergunta: qual foi a última vez que você levantou de madrugada para orar? Não estou com nenhum filho com câncer, não estou também nem eu com câncer, não estou com nenhum problema. Por que eu vou levantar de noite? Aí vem o problema: calça curta. Você sabe, né?
Totalmente despreparado. E agora, o que eu vou fazer? Ai, pelo amor de Deus. Irmão, você não me ajudou. O outro, você não ligou para mim. Estou com raiva, estou de mal de Deus. Não vou mais na igreja, não vou orar, não vou ler a Bíblia. Ah, meu irmão, por que você não se preparou? Nas suas primaveras, na sua bonança, ficou lá com as axilas, com os seus travesseiros. Ai, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Virão dias difíceis e nós temos que estar fortalecidos para o tal, para que estejamos firmes, para que sejamos inabaláveis diante da circunstância. É o que diz o escritor em Eclesiastes. Você tem vivido bons dias? Considera, porque virão dias maus. E aí, você está preparado? Não, não está. Fica desesperado. Aquele crente que nem o recém-convertido fica igual. Ele fala só besteira, não consegue orar, fica estou perturbado. O que está perturbando ele? É o demônio? Não. É as ansiedades, é o medo que não foi eliminado, que não foi trabalhado, maniatado, compungido em situações de bonança. E é assim, meu irmão. Totalmente despreparados. Dias difíceis virão para todos nós. E nós temos que estar preparados para tais dias, porque para as festas todos estão, para as boas notícias todos estão, mas apenas aqueles que oram, jejuam e buscam o Senhor é que estão preparados para esses dias. Mardoqueu informa Esther do que acontecera e diz para ela: você vai falar com o rei. Ela diz: como é que eu vou entrar na presença do rei sem ele chamar? Você sabe que se eu fizer isso, eu corro risco de vida. Aí Mardoqueu diz assim para ela no 4,14: porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegastes a este reino. Você não está vendo, Esther? Que você foi posta aí para isso. Você não está enxergando que você foi posta aí para isso. Ela disse assim: eu não posso fazer isso. Ele disse para ela: se você quiser se calar, se cale. Provisão, livramento virá de outra parte, porque nós estamos orando, nós estamos clamando. Agora, se você não fizer, você e a família, a sua casa, a casa do seu pai vai perecer. E você não entende que é por isso que você está aí? 16. Ela disse assim: vai e ajunta a todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, diga amém. Não comais nem bebais por 3 dias, diga 3 dias. Nem de dia, nem de noite, e eu e as minhas servas também assim jejuaremos. E assim irei ter com o rei, e ainda que não seja segundo a lei, se perecer, pereci. Ela entendeu que o projeto, que a missão valia mais do que o medo, valia mais do que a vida, valia mais do que o sentimento. Explica isso para o seu irmão. Pastor, eu estava distraído. Deixa você quer ficar distraído na hora que você está assistindo filme. Né? Porque quando você está assistindo filme, você perdeu alguma cena, não tem problema nenhum. Mas aqui é problema. Perdeu uma frase que era diretamente para você, para mudar uma situação pronta. Hein? Repete aí o que eu disse para o teu irmão. Quando você está numa situação difícil, o diabo quer fazer você entender que você é mais importante que a missão, que você é mais importante que o projeto, que o que você sente é mais importante do que a vitória, do que o sucesso, que o que você sente, pensa, que as ameaças que incorrem sobre você é mais importante que tudo. Não, o projeto, a missão é que é o primado. Vencer e até o fim, honrar a Deus, essa é a nossa missão.
Não é o que nós sentimos, não é o nosso abalo, não são os riscos que nós corremos, não é o que nós estamos passando que importa, mas é a missão, é para aquilo que fomos chamados, comissionados e eleitos. Deu para você entender? Uma mulher está lá, uma esposa, toda ofendida, toda chateada, toda compungida, porque o marido fez alguma coisa, e o Espírito Santo diz assim: vá em frente, percorra, continue orando, continue clamando, continue jejuando. Mas ela diz: mas olha como eu estou. Não interessa você, interessa é o casamento, é a missão, é aquilo que honra o Senhor, é aquilo que dignifica a aliança que você tem com Deus. O projeto vem em primeiro lugar, meu irmão. A missão vem em primeiro lugar. Não é o que você sente, nem o que eu. Não é o que nós pensamos. Não é a nossa perna, se vamos ficar mancos como Jacó ou não. Isso não importa. Se vamos ficar cegos de um olho, não importa. Quando você está passando por um momento difícil, Satanás diz assim para você: olha como você está sofrendo, olha como você está diminuído, olha como você está passando por uma situação ruim, olha que má sorte você está. E você deve responder a ele: e não importa como é que eu estou, aquele que fez o barro, ele renova, ele restaura. O que importa é a missão, o que importa é para aquilo que eu fui comissionado. Nós não importamos quando nós estamos numa peleja. Quando o soldado entra numa peleja, ele não se importa se ele vai vir cego, maneta, perneta, ele não interessa. O que ele quer saber é a missão, é ganhar a guerra, é que ele faça a sua parte e que dê certo. Pare de visualizar seus interesses. Você, eu vou chorar, eu vou perecer, eu vou sofrer, eu vou ficar abalado. Não importa, quem fez o barro é capaz de restaurar. A missão é que importa. Para aquilo que você foi chamado, isso é honra. Fala para o teu irmão: isso é honra. Diga para ele: eu te apresento a honra. Porque se você perguntar para alguns irmãos o que é honra, eles não sabem dizer. E a palavra do Senhor que para os judeus houve luz, alegria, gozo e honra. Tem que ter honra, meu irmão. Se você não tiver honra, você não honra a Deus. Se você não honrar a Deus, não desce nada. Não há chuva de nada, não há retorno de nada. E a palavra do Senhor diz assim: se perecer, pereci. Olha para o seu irmão e diz: se perecer, pereci. O que é que os 3 meninos disseram diante da fornalha de fogo ardente? Se o Senhor quiser nos livrar, que nos livre. Mas o que importa é a missão. O que importa é o chamado. Que nós não vamos adorar a sua imagem de ouro. Nós não vamos. Se Deus quiser nos livrar, Ele nos livra. Se Ele não quiser, também está tudo bem. Agora o diabo fica assim: olha, você está chorando, olha como você está sofrendo, olha como você está humilhado, você foi traído, olha como você está aviltado. Não interessa como eu estou, o que interessa é a missão. O interessante é para aquilo que eu fui chamado, é isso que importa. Diga glória a Deus. Você tem deixado o diabo te enganar, meu irmão? Priorizando você e minimizando a missão. Priorizando o que você sente, pensa ou sofre, e diminuindo o seu chamado, e diminuindo para aquilo que Deus te chamou, para honrá-lo, para amá-lo, para servi-lo, para ser mais que vencedor. Diga glória a Deus. Bom, Esther vai à presença do rei, encontra graça, e ele manda vir dizendo assim: pede-me até metade do reino eu te darei. E ela diz assim: eu quero jantar com você. Mas não só com você, eu quero jantar com o seu amigo também, Ramã. Ah, é? Não, vamos embora. E foi lá os dois. E tal, conversa vai, conversa vem, mas não conversou nada. Aí no final do jantar, o rei falou: Esther, mas o que é que você quer? Não, faz o seguinte, amanhã eu te digo o que eu quero. Versículo 14 do capítulo 5. Então lhe disseram Zeres, sua mulher, e todos os seus amigos: faça-se uma forca de 50 côvados de altura, e amanhã dize ao rei que nela seja enforcado Mardoqueu. Então entra alegre com o rei ao banquete,
E este conselho bem pareceu a Ramã, que mandou fazer a forca. Quando Ramã chega lá do jantar, ele chega todo pomposo, todo orgulhoso, todo soberbo, né? É que não dá tempo para ler tudo, o texto é muito grande, né? Vamos ver então, tá, vai, porque ficou pulando muito, aí você não entende. Bom, versículo 10 do capítulo 5, só para você entender direitinho. Ramã, porém, se refreou e foi para sua casa, enviou e mandou ouvir os seus amigos, Zeres sua mulher. Contou-lhes Ramã a glória das suas riquezas, a multidão de seus filhos e tudo que o rei tinha engrandecido, e como tinha exaltado sobre todos os príncipes e servos. E disse mais Ramã: tampouco a rainha Ester a ninguém fez vir com o rei ao banquete que tinha preparado, senão eu. E também para amanhã estou convidado por ela juntamente com o rei. Porém tudo isto não me satisfaz, enquanto eu vir o judeu Mardoqueu assentado à porta do rei. Diga assim: Deus permite que o inimigo se sinta privilegiado. Você conhece um ditado que eu não sei se o seu pai e sua mãe dizia, que quanto mais alto se sobe, maior é o tombo? Às vezes o inimigo tem que subir um pouquinho, para que quando ele cair, ele cai e se esborracha. E aí quando o inimigo está subindo, o crente fica desesperado. Você tem que começar a crer de uma vez por todas que Deus só está de um lado. É aquilo que Josué entendeu. Josué olha para o povo em rebelião, querendo voltar para o Egito, apedrejar Moisés e Arão. Josué lhe diz assim: olha, eles vão ser o nosso pão, porque Deus se agradou de nós. Ou seja, Deus só está de um lado, Ele está do nosso lado. Se você tem certeza que Deus está do seu lado, para que temer? Para que questionar? Para que pestanejar? Se você sabe que está fazendo o que é certo, dentro do tempo adequado e da maneira que Deus ordenou, meu irmão. Para que temer? Explica para mim. Quem tem que temer é quem não obedece a Deus. Quem tem que ter medo é quem não ouve a voz de Deus. É quem não consegue entender que Deus está com ele. E o inimigo subindo. E ele diz: eu quero matar Mardoqueu. Aí a esposa, os príncipes dão a ele: faz uma forca de 50 côvados e pendure, chega amanhã diante do rei, e todo alegre faz esse pedido ao rei. Só que naquela noite o rei perdeu o sono. Diga glória a Deus. Quem deu insônia ao rei foi Deus. E ele começou a pegar os livros lá das crônicas, né, que os reis tinham de anotar tudo. E ele viu lá: Mardoqueu livra o rei de uma cilada onde 2 homens queriam matar. Aí chama lá um: vem aqui. Escuta, está escrito aqui, ó, que esses dias atrás aí, o que se fez? Ah, Mardoqueu: nada, meu senhor. Ah, nada. Entra lá, Ramã, diante dele. Ah, tudo contente, alegre. Aí o rei fala assim para ele assim, ó, capítulo 6, versículo 1. Naquela mesma noite fugiu o sono do rei, então mandou trazer o livro de registro dos crônicas, os quais se leram diante do rei. E aí achou escrito, tal, que eu comentei, né? Aí entrou Ramã, versículo 6, entrou Ramã, e o rei lhe disse: que se fará o homem de cuja honra o rei se agrada? Ai, Ramã pensou que era ele, né? Então Ramã disse no seu coração: de quem se agradaria o rei para lhe fazer honra mais do que a mim? Eu sou o primeiro. Então ele está perguntando, então vou falar tudo que eu quero receber para mim. Assim disse Ramã ao rei: para o homem de cuja honra o rei se agrada, traga vestes reais que o rei costuma vestir, cavalo em que o rei costuma andar, punha-lhe coroa real na sua cabeça, entregue-se a veste do cavalo à mão dos príncipes mais nobres do rei, e vistam deles aquele homem a quem o rei deseja honrar, e leve o cavalo pelas ruas da cidade, apregoa diante dele. Assim se fará o homem a quem o rei deseja honrar. E esse príncipe vai falando. Aí ele falou assim: você é um príncipe honrado, eu já sei. Você vai fazer tudo isso, vai pegar o cavalo, vai vestir Mardoqueu, vai pôr Mardoqueu no cavalo, e você vai sair apregoando. Assim se façam a quem... Começou o negócio. Começou.
Versículo 10. Então disse o rei Ramã: apressa-te, toma a veste e o cavalo, como disseste, e faz assim para com o judeu Mardoqueu, que está sentado à porta do rei, e coisa nenhuma omitas de tudo quanto disseste. Versículo 12. Depois disso, Mardoqueu foi honrado, foi vestido, aceitou a honra do rei, ai dele se não. Mardoqueu voltou para a porta do rei, porém Ramã se retirou correndo à sua casa triste de cabeça. Amém? Mardoqueu continua orando. A porta do rei, ele continua, ele volta para a posição dele. Isso é importante. Fala assim para o teu irmão: você aprende a voltar para a sua posição? O que significa? Deus muitas vezes, Ele, para honrar o nome dele, Ele nos permite que nós sejamos elevados, honrados, tudo para o nome dele. Mas depois você corre e volta para o teu lugar. Qual que é o seu lugarzinho? De ovelha, de submissão, de necessidade dele, dizendo: Senhor, eu preciso de ti, eu preciso que o Senhor se agrade de mim, Senhor. Eu preciso agradar aos teus olhos, ao teu coração, porque o meu amor é por ti. Eu te amo, Senhor, tu és a minha vida. E tudo que o Senhor possa me oferecer neste mundo, de glória e de honra, não significa nada diante de eu estar em tua presença e poder agradar seu coração. É isso que vale. E ele volta para o lugar dele. Aí ele chega em casa e conta para a mulher dele. Aí a mulher dele dá um conselho para ele, mas assim, como diz as donas de casa, batata. Falou: marido, você começou a cair diante do Mardoqueu? Não vai parar de cair não, hein? Versículo 13. E contou Ramã a Zeres, sua mulher, e a todos os seus amigos tudo quanto lhe tinha sucedido. Então os seus sábios e Zeres, sua mulher, lhe disseram: se Mardoqueu, diante de quem já começas a cair, é da descendência dos judeus, não prevalecerás contra ele, antes certamente cairás diante dele. Diga glória a Deus. Você é da descendência do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Tem um nome que Ele deu, escrito no livro da vida. Tem o sangue dele sobre a sua vida. Tem o Espírito Santo dele dentro de você. Tem a palavra dele atuando e dignificando o nome dele dentro da sua alma. Tem o óleo da unção sobre a sua cabeça. Tem a força, o domínio, o principado de Cristo sobre ti. Que inimigo conseguirá subsistir diante de ti? Ele é da descendência dos judeus? A mulher e os sábios conheciam a história, sabiam: quem começa a cair diante do povo de Deus não para até ser exterminado. E ele recebe aquilo. Bom, ele vai ao jantar junto a Amã e o rei. E chega lá, Esther fala assim: olha, a causa que eu pedi esse jantar pela segunda vez é que o meu povo foi vendido. Meu povo foi vendido, e eu e meu povo, e querem nos destruir. E aí ela conta tudo para o rei, a quantidade, e fala e tudo, né? E o rei fica perturbado por causa da sentença, do selo, do anel, e ele vai lá para o jardim do palácio. Ramã se prostra, e ela diz: é esse daí, que fez tudo isso, essa armação aí. E ela está deitada, né, no seu divã de rainha, e Ramã se prostra. E aí Assuero entra e fica enciumado. Fala: peraí, você está querendo até cortejar minha mulher? Não era nada daquilo, né? Ele só estava implorando a ela que tivesse misericórdia da vida dele, porque ele conhecia Xerxes, conhecia Assuero. A Bíblia diz assim no versículo 8: tornando, pois, o rei, no capítulo 7, versículo 8, do jardim do palácio à casa do banquete do vinho, Ramã tinha caído prostrado sobre o leito em que estava Esther. Então disse o rei: porventura quereria ele também forçar a rainha perante mim nesta casa? Saindo essa palavra da boca do rei, cobriram o rosto de Ramã. E sabe que jeito que ele morreu? Fala para o teu irmão: quem abrir uma cova, cairá nela. Tudo que o inimigo planeja para você, é ele quem vai viver.
a forca que ele mandou fazer para Mardoqueu, diz do versículo de número 10. Enforcaram, pois, Amã na forca que ele tinha preparado para Mardoqueu. E aí a fúria do rei se aplacou. Não podia tirar o selo e a ordenança de extermínio. Então o rei faz o seguinte: passa-se um pregão para todas as 127 províncias que os judeus poderiam se defender com as armas que tiveram. Poderiam se defender. Então por que Jesus ao morrer não acabou com o diabo de uma vez? E aí a gente ficava sem esse negócio de conflito do diabo. Quem foi que deu toda essa brecha, essa legalidade para Satanás? Não foi Deus não, não é mesmo? Quem foi? Olha aí para o lado, ó. Foi ele aí, foi ela aí, ó. Foi esse aí, ó, que está do teu lado, que deu toda essa brecha, essa legalidade aí. E aí o que é que Deus fez? Deus dá a mim e a você uma carta escrita, diga glória a Deus, com 66 livros, que poucos leem e não lê porque não entende, mas não entende porque não lê. Essa carta aqui, dizendo: defendam-se, tomem armas, se revistam de armas e defendam-se. Defendam-se, faça uso das armas que eu tenho colocado na mão de vocês: oração, jejum, súplica. Clamem, orem, batam a porta do céu, resistam a Satanás, denunciem as trevas, defendam-se. Diga glória a Deus. Capítulo 8, versículo 2: e tirou o rei o seu anel que tinha tomado de Ramã e deu a Mardoqueu. E Ester encarregou de Mardoqueu da casa de Ramã. Tudo que era de Mardoqueu foi para Ramã. Então passou-se um pregão. Versículo 8 do capítulo 8: e escrevi, pois, a judeus como parecer bem aos vossos olhos, em nome do rei, selai-o com o anel do rei, porque o documento que se escreve em nome do rei, que se sela com o anel do rei, não se pode revogar. Então foram chamados os escrivães do rei naquele mesmo tempo, no terceiro mês, que é o mês de Sivã, aos 23, escreveu conforme tudo quanto ordenou Mardoqueu aos judeus, como também aos satrapas e aos governadores e aos líderes da província que se estendiam da Índia até a Etiópia, 127 províncias, a cada província segundo o seu modo de escrever, e a cada povo conforme a sua língua, como também aos judeus segundo o seu modo de escrever, conforme a sua língua. Escreveu-se em nome do rei Assuero, selando-se com o anel do rei. Enviaram as cartas pela mão dos correios, a cavalo que cavalgava sobre ginetes, que eram das cavalarias do rei. Nelas o rei concedia aos judeus que havia em cada cidade, que se reunissem e dispusessem para si. Olha para o seu irmão e fala: você tem que se defender. Me defendo, meu irmão. Mexeu comigo, eu vou atropelando igual um trator aí, hein, meu? Essa aí não é defesa do céu, não. Defesa do céu, oração e jejum, domínio próprio, fruto do Espírito Santo. Defenderem as suas vidas e para destruírem, matarem e aniquilarem as forças do povo da província que viessem contra eles. Diz: Deus me enviou a aniquilar as forças do inimigo. Amém. Você foi levantado, arregimentado e capacitado para destruir as forças que vêm contra você. E aí o diabo vai vindo, você vai recuando, vai vindo, você vai recuando. A palavra do Senhor diz assim: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. O salmista diz assim: aquele que tem a parte com ladrão e não denuncia, aquele que ouve maldições e não denuncia, tem parte com ladrão. Aquele que ouve maldições e não denuncia, odeia a sua própria alma. Salmos capítulo 50 e Provérbios capítulo 29. Você não denuncia, não arregimenta, não vai para frente, não se coloca, não se posiciona, fica aí com a boca aberta. Tem misericórdia, tem de misericórdia, tem de misericórdia, parecendo uma reza. Você precisa se arregimentar, recobrar forças, encontrar condições. Mardoqueu esquematizou planos. O povo começou a fabricar armas, fazer de enxada espadas, começou a se preparar. Conclusão:
morreram muitos. Versículo 17. Em toda a província, em toda a cidade onde chegava a palavra do rei e a sua ordem, havia entre os judeus alegria, gozo, banquetes, dias de folguedo. Muitos dos povos da terra se fizeram judeus, porque o temor dos judeus tinha caído sobre eles. Morreram, foram destruídos. Agora o 9:1 é demais. Parte B. No dia em que os inimigos dos judeus esperavam assenhorar-se deles, sucedeu o... Olha para o teu irmão e diz assim: vai acontecer o contrário do que o inimigo quer para você. Aí o letárgico, o omisso, fala assim: glória a Deus. Tem que chegar até o capítulo 8. E até o 9. Tem que ter a jornada, tem que ter a caminhada. Os inimigos procuravam assenhorar-se dos judeus, mas aconteceu o contrário. Vai acontecer o contrário. O inimigo quer te apertar, o Senhor vai largar as tuas tendas. O inimigo quer te intimidar, o Senhor vai te dar mais ousadia. Mas você tem que fazer a sua parte, a sua resistência, enfrentar, colocar a sua face como um seixo, orar, clamar, jejuar. E a palavra do Senhor diz assim, no versículo 4, nós estamos terminando do capítulo 9. Porque Mardoqueu era grande na casa do rei, e a sua fama crescia por todas as províncias, porque o homem Mardoqueu ia se engrandecendo. E feriram, pois, os judeus a todos os seus inimigos, a golpes de espada, com matança, com destruição, e fizeram seus inimigos o que quiseram. Diga glória a Deus. E aí Esther pede mais alguma coisa ao rei, e vai lá para uma audiência: eu quero enforcar os 10 filhos de Mardoqueu. E é o que acontece. Capítulo 10, versículo 3, Mardoqueu se torna, para encerrarmos, o segundo homem da Pérsia. O homem mais importante da Pérsia, depois do rei. Capítulo 10, versículo 3, porque o judeu Mardoqueu foi o segundo depois do rei Assuero, e grande entre os judeus, e estimado pela multidão de seus irmãos, procurando o bem do seu povo e proclamando de toda a sua descendência. Vamos terminar onde nós começamos, capítulo 8, versículo 16. E para os judeus houve luz, alegria, gozo e honra. Diga amém. É o que Deus quer para cada um de nós neste ano de 2015. Luz, para enxergarmos em meio às trevas. Alegria, para estabelecermos a nossa força. Gozo, para nos dar paz e tranquilidade. E honra, tirar toda a humilhação e transformar toda a humilhação em honra. Amém. No ano de 2015, Deus quer para mim e para você que destruamos toda a potestade do inimigo que vier contra a nossa vida. Só que para isso você tem que fazer o exercício de 2 armas. Quais são? Quais são? E sem isso não tem condições. E sem isso você será envergonhado na hora do levante do inimigo. E sem isso haverá dificuldades para a sua vida. E sem isso existem coisas que não vão poder ser evitadas. Tem que ter oração. Tem que ter jejum. Tem que ter busca por Ele. Tem que se preservar e se guardar para Ele. Eu quero que você se coloque de pé em nome de Jesus. Eu quero que você coloque a sua mão sobre o seu coração. Esther pede que exista 3 dias de jejum. Eu quero fazer um propósito com você. Amanhã é quinta, sexta e sábado. Eu quero que você proponha um jejum ao Senhor. Pode ser um jejum de alimento, que ocupe o período da manhã ou até a hora que você determinar. Pode ser um jejum, por exemplo, de abstinência, de você retirar alguma coisa na sua vida durante só 3 dias. Quinta, sexta e sábado.
E eu quero que você faça esse voto agora em nome de Jesus. Sabe por quê? Se você não conseguir fazer esse voto agora, você não vai fazer ele em 2015. E aí você vai ser pego desprevenido. Peça ao Espírito Santo que te dirige a maneira do jejum que você deve fazer. Eu quero que você faça a sua oração agora. Qual é o jejum que você propõe diante do Senhor? É um jejum de alimento, como você está acostumado a fazer? Você estipula o horário. Não vale levantar às 7 e dizer, vou jejuar até às 10. Aí já é covardia, né, meu irmão? Estipula aí o jejum que você vai fazer em nome de Jesus. Ou se você quiser acrescentar também, não tem problema, pode acrescentar algo. Diga assim comigo, meu Deus, em nome de Jesus, eu te agradeço pela tua palavra. E no ano de 2015, eu quero estar respaldado pela oração e pelo jejum. E nesses 3 dias que se seguirem, eu vou fazer algo diferente. Eu vou apresentar o meu jejum de abstinência ou de acréscimo. Então, em nome de Jesus Cristo, eu me coloco diante do Senhor agora. Porque no ano de 2015, eu quero ter luz, eu quero ter alegria, eu quero ter gozo, e eu quero ter honra. E eu declaro isso sobre a minha vida, sobre a vida da minha família, em nome do Senhor Jesus. Amém.